Irmãos, estamos começando mais um culto de oração aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Madureira, em Guarulhos, presidida pelo nosso pastor-presidente Clementino de Oliveira Barbosa, que nesse momento está na sua casa, assistindo e participando de mais um culto. Quero convidar você em casa e desafiar você, que você ore com a sua família, que você busque ao Senhor com a sua família, pois é um tempo que nós estamos passando de dificuldade, de não estarmos reunidos nos templos, mas é um momento que o Senhor preparou para que a mensagem do Evangelho, a mensagem chegue no seu lar, onde você está, que você seja assistido pela pregação da palavra de Deus. Hoje é o culto de oração, nós estaremos orando pelos irmãos que estão enfermos, orando pelas autoridades do nosso país. Então, você que tem algum pedido de oração, mande para a gente aí, porque no final nós estaremos orando, clamando ao Senhor, fazendo um clamor. Esse culto de quarta-feira, o pastor Clementino colocou como o culto do clamor, onde nós vamos clamar ao Senhor para que Deus entre com providência de cura, de libertação, porta de emprego, qualquer dificuldade, nós cremos que Deus vai entrar com providência, amém? Eu quero só dar um aviso para vocês aqui, domingo é a ceia aqui na sede, e você que queira participar da ceia aqui, nós vamos estar num plantão aqui, das 10 às 18 horas, entregando a ceia, ou seja, você pode tomar a ceia aqui com a sua família se você quiser, ou então você pode levar o kit para ceiar à noite na hora do culto, vai ser muito importante. E domingo aqui na hora das 10 às 18 horas, a nossa irmã Luciana vai estar arrecadando aqui, recebendo os quilos, abençoe a obra de Deus, abençoe a assistência social da igreja. Nossa irmã Oneide, com a sua diretoria, tem feito um ótimo trabalho aqui no campo de Guarulhos. A igreja sede, as igrejas locais também têm feito um ótimo trabalho. Então, participe, tá? Contribua, traga o seu quilo. E também, meus irmãos, nós estaremos aqui na parte da manhã, até às 18 horas, para receber também a sua oferta, o seu dízimo. Por quê? Porque os templos estão fechados, mas nós temos compromissos e precisamos arcar com os nossos compromissos. As despesas estão aí, então contamos com você. Nos ajude a obra do Senhor, amém? Como? Contribuindo para a glória de Deus, amém? Nós temos que fazer uma oração. Hoje quem vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações é o pastor Edemir. Então, fique em casa, chama a sua família, se reúne aí, para você ouvir a palavra de Deus, amém? E no final, após a mensagem, nós iremos falar aqui os nomes das pessoas que pediram oração. Pode se inscrever, manda mensagem, estarei anotando, para que no final, nós vamos fazer um clamor, e eu tenho certeza que Deus é poderoso para entrar com providência na causa, as causas impossíveis, amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, Pai, que estamos aqui na Tua casa. Deus, eu quero pedir a Tua bênção sobre cada família que está agora assistindo, Pai, esse culto. Pai, o Teu servo vai trazer uma palavra que é aos nossos corações. Senhor, fala conosco, Senhor. Alimenta o Teu povo com a Tua palavra, ó Deus. E nós cremos que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Abençoa cada família, abençoa cada lar nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Então, com vocês, o pastor Edemir. A paz do Senhor a todos. Quero dizer que estou grato a Deus, primeiramente por essa oportunidade que Ele nos concedeu em estarmos aqui nessa noite para ser canal de Deus para a tua vida. Louvo a Deus também pela vida do nosso presidente, o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, que nos deu essa oportunidade, juntamente com o pastor Marcos Gouveia,
pastor Adalberto, que está aqui, a diretoria, enfim, todos os irmãos que estão nos acompanhando. Eu louvo a Deus por isso. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou em meu coração quando me fora feito o convite para estar aqui trazendo a palavra neste culto de oração. Esta palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, o verso de número 5, do 5 até o 7. Deus abençoe você que está nos acompanhando aí. Creia que nada acontece por acaso. Você está nos acompanhando nesse culto, está cultuando conosco, mas não foi obra do acaso. Foi Deus que permitiu que você estivesse aí para ouvir algo dele para o teu coração. Para ouvir uma palavra rema, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai te renovar nesse momento difícil que estamos vivendo. Hoje, como é culto de oração, eu gostaria de ler esse texto que fala de uma igreja. Igreja essa que fez a diferença na época. Igreja essa que fez com que hoje nós pudéssemos estar aqui para falar de uma igreja referência. Olha só o que está escrito no verso de número 5 do capítulo 12 de Atos. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Nós todos conhecemos esse texto, conhecemos essa história. História essa que fala desta igreja que buscava a Deus, orava, estava sendo repercutida na época. E também este homem, Herodes, esse rei, esse governador ali da Judeia, ele quis ganhar ponto, maltratando e matando as pessoas que pregavam, as pessoas de referência da época, contanto que esse Herodes, que é o Agripa I, que o mesmo que matou Tiago, planejou, esse texto fala que ele planejou matar Pedro, acabar com a vida de Pedro, porque Pedro pregava o reino, Pedro estava ganhando almas para o reino, Pedro estava fazendo a diferença como igreja, ele participava dessa igreja que ficava na casa de Maria, mãe de Marcos. Então, o Herodes intentou acabar com a vida de Pedro, prendendo ele, colocando ele na prisão, ali entre 16 soldados, diz o texto que ele vai até a prisão, 16 soldados, 2 sentinelas na porta, as sentinelas guardando, protegendo ele, soldado do lado direito, lado esquerdo, algemas, muros altos. Para Pedro estava impossível sair dali, mas nós sabemos que Herodes estava querendo ganhar ibope com a morte de Pedro, porque quando ele mandou matar Tiago, os judeus, a multidão, glorificaram a ele, deram exaltação a ele. Ele ganhou ibope, ele ganhou o povo, e ele queria, aproveitando ali que nessa época estava havendo ali a festa dos pães asmos, logo após também teria a Páscoa, muita gente estaria ali na Judeia, então ele prende Pedro. Prepara ali tudo para que houvesse a morte de Pedro. Na verdade, Pedro estava ali sendo condenado. Ele estava julgado e condenado praticamente para morrer logo após a Páscoa. Mas ele não sabia que tinha uma igreja que estava intercedendo por ele. Nesse verso 5 fala que Pedro fora preso, mas a igreja estava orando.
A igreja fez a diferença. Enquanto ele estava preso, condenado por Herodes, a igreja estava buscando a face do Todo-Poderoso, porque a igreja sabia o Deus que eles criam. E eu quero nessa reflexão falar algumas lições que mudaram a vida de Pedro. Lições essas que eu quero trazer para mim e a tua vida. Pedro estava preso, orando sozinho, fazendo como o Tiago escreveu no livro do mesmo. Tiago 5, capítulo 5, verso de número 16. A parte B, que fala que a oração de um justo pode muito. Pedro estava orando na prisão, mas a igreja que estava pelo lado de fora, estava cumprindo o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, do verso 18 ao 20. Olha só o que está escrito. Mateus 18, do 18 ao 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Pedro estava orando sozinho, pedindo muito de Deus. A igreja estava orando por Pedro, querendo tudo de Deus. Então nós sabemos, fique sabendo você aí. Talvez o teu caso não seja esse, você não tem ninguém preso na tua casa. Não tem ninguém, nenhum parente. Mas talvez você tenha uma situação que você está se sentindo preso. Uma situação, uma prisão por conta de enfermidades, por conta do desemprego. Essa pandemia, você está preso, você não consegue resolver os problemas. Problema na justiça. Eu quero dizer para você que se você tão somente como igreja, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se você como igreja orar, clamar, buscar a face do Senhor, o milagre virá, as portas vão se abrir e o nome do Senhor será glorificado, porque a oração muda a história. A oração move o coração de Deus. Quando nós estamos orando, nós estamos dialogando com Deus, nós estamos com intimidade com Deus. E a igreja, essa igreja tinha intimidade com Deus. Eles estavam orando e Pedro estava descansando na prisão. Pedro estava ali descansando, tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria. E a igreja orando. Então ore. Você como igreja, não perca a oportunidade. Ore de manhã, à tarde e noite. Seja um homem ou uma mulher de oração, porque a oração muda a história, muda a sentença, muda a condenação, muda a sorte. E a oração daquela igreja nos traz algumas revelações. Revelação essa, primeira que eu marquei aqui. A igreja orou, o Senhor ouviu a oração, mandou um anjo que fosse até aquela prisão. O anjo tocou em Pedro, dizendo: levanta Pedro, vamos. Chamou Pedro, Pedro e o anjo saíram, as portas se abriram, ele foi até a igreja, bateu ali na porta. A princípio, aquela adolescente foi atender, ficou tão espantada pela bênção de Pedro de estar sendo solto da prisão, deixou a porta ainda fechada, voltou, avisou o pessoal a abrir as portas. Pedro entrou na igreja, contou o testemunho e foi bênção. O milagre aconteceu. Por que o milagre aconteceu? Porque a igreja orou, a igreja buscou, a igreja chamou a atenção de Deus através da oração. Então chame a atenção de Deus através da oração. Está difícil, não está acontecendo, você anda e se cansa, você não está conseguindo os teus objetivos. Eu quero dizer para você que nesta pandemia, nessa situação de confinamento, onde você olha de um lado para outro, para frente, para trás e não vê solução, a solução é orar, a solução é buscar ao Senhor. Diz a palavra que nós temos que buscar a Ele enquanto nós podemos achar. Invocar enquanto o Senhor está perto, e o Senhor está perto de nós, através do Espírito Santo. Poder da oração, a oração muda, a oração transforma, restitui, traz a resposta.
A primeira revelação que eu marquei aqui sobre essa oração dessa igreja que estava unida. Deus ouviu a oração. Deus ouviu, Deus atentou para a oração daquela igreja. Deus atentou para a oração de Pedro que estava preso. E quando Deus atenta para a oração, as coisas mudam. É bem verdade que nem sempre acontece as coisas do jeito que queremos. Quando nós oramos com fé, oramos com determinação, Ele ouve. Mas nem sempre Ele faz do jeito que nós queremos. Mas nessa oportunidade aconteceu que a igreja orou e Deus bradou. Deus ouviu e Deus nos ouve. Quando nós oramos com fé, Deus nos ouve. Nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 13, Zacarias era um homem de oração, era um sacerdote, era casado com Isabel, ambos já avançados em idade. Ela era estéril, eles não tinham filho. Mas ele não deixava de estar na casa de Deus, de fazer a obra de Deus, de ser um templo do Espírito Santo. Ele estava orando, ele estava ali ministrando uma certa oportunidade no templo, quando o anjo desce até ele e diz: Deus ouviu a tua oração, a tua esposa Isabel terá filho. Glória a Deus. Deus ouve a oração daquele que busca, daquele que continua, mesmo com dificuldade, mesmo sentindo falta, com abstinência. Deus ouve o clamor daquele que ora com fé. Ora com o coração quebrantado. Deus ouviu a oração da igreja que estava orando por Pedro. Deus ouviu a oração que Isabel, que Zacarias, o sacerdote, fez. E enviou o anjo e entregou a bênção. Isabel gerou, nasceu João e o milagre aconteceu. Creia, igreja do Senhor, Deus está ouvindo. É só você aguardar que o Salmo de número 40 se cumpra na tua vida. Esperei com paciência pelo Senhor. Aguarde o tempo dele, não se desespera. Enquanto você está orando e esperando, Deus está planejando, está programando a tua bênção. Não desista, não olhe para trás, avance sempre, lute, mas seja um homem ou uma mulher de oração. Aonde você estiver, esteja em comunhão com Deus, porque a oração faz a diferença. Deus ouve a oração do crente. A segunda lição que eu marquei aqui, segunda revelação, Deus respondeu a oração. Deus responde a oração. Mesmo que às vezes pensamos que Deus nos esqueceu, mas Deus não se esquece dos seus. Pedro estava preso, a igreja orou e Deus respondeu e enviou o seu anjo e operou o milagre. Ele fez com que aqueles soldados não vissem aquele movimento. Ele vai até a prisão, resgata Pedro, as portas se abrem e o milagre acontece porque ele responde à oração do crente. Então Deus está respondendo à tua oração, mas então somente aguarde. O milagre vai acontecer e a bênção vai chegar na tua casa. Não se desespere. Não fique indagando Deus. Ah, por que Deus? Não, diga assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu vou aguardar, mesmo sofrendo, mesmo chorando, eu continuarei crendo que tu vai preparar a provisão, tu vai preparar o milagre na hora e no tempo certo. Aleluia. É assim que funciona. Temos que ser homens e mulheres de oração. A oração muda, a oração transforma, a oração traz a resposta. Deus ouve e Deus responde à oração daquele que clama a Ele com fé. Terceira revelação e última que eu marquei aqui, a respeito desta igreja que clamou, que orou pela vida de Pedro. Deus enviou o anjo. Deus, quando a igreja
fica sabendo que Pedro fora preso. A igreja, unânime, ela começa a buscar a Deus, começa a clamar a Deus, com fé que o milagre vai acontecer. É bem verdade que às vezes nem todos têm aquela fé, contanto que quando Pedro sai da prisão, que ele chega até a porta, que ele bate na porta, alguém fala para a menina, você está vendo coisa, é uma visão. Pedro não está aí. Nem todos estavam focados, mas a maioria estavam. É por isso que Deus ouviu a oração. Se você está enquadrado nesse uns que não tem aquela fé toda, se achegue a Deus. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então se apresse em fazer uma aliança com Deus, para que você venha ter essa fé pequena, mas que faz a diferença, que muda a sentença, que faz com que Deus te ouça, que faz com que Deus responda e também que faz com que Deus envie o anjo. Porque a igreja estava orando, Pedro estava preso, mas Deus enviou o anjo, porque o anjo, ele é um ser que foi criado por Deus para abençoar a minha e a tua vida, para abençoar as nossas vidas. E se você estiver precisando de uma provisão de Deus, creia que Deus pode enviar um anjo, através de uma pessoa, para abençoar a tua vida, para ministrar uma bênção na tua vida, preparar um emprego para você através de alguém, usar um médico como um anjo para operar, para fazer uma operação, abençoar a tua vida. Ele pode enviar um anjo para te ajudar nessa dificuldade que você está passando, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então, se você ora, se você busca a Deus com fé, saiba que Ele tem poder para enviar um anjo. É através da oração. Você ora e Deus envia no tempo dele. Glória a Deus. É no tempo dele, irmão. Enquanto ele não respondeu ainda, não enviou o anjo, não preparou o milagre, me resta e te resta adorar, glorificar e continuar orando, crendo que no tempo dele o milagre virá. É através da oração que a resposta vem. É através da oração que o milagre virá. Orando sempre. Daniel era um homem de oração. Orava de manhã, à tarde e à noite. Por conta de ser um homem de oração, foi jogado na cova dos leões. Mas o que aconteceu? Ele tinha crédito no céu porque ele orava. Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo, está no livro de Daniel, capítulo número 6. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Fizeram os leões jejuarem, porque ele era um homem de oração. Então ore porque Deus envia anjos para te abençoar, para te guardar, para te proteger. Tudo isso porque eles eram tementes, obedientes a Deus. Daniel orou e foi abençoado com a presença do anjo. A igreja orou e Pedro foi visitado pelo anjo. É tudo através da oração. Olha só o que fala um pensador, Soren Kierkegaard. A função da oração não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora. Então a minha e a tua oração não é para influenciar Deus, mas mudar a natureza, a minha e a tua natureza. A tua oração não é para me influenciar Deus, porque Deus não vai ser influenciado, mas sim para mudar a minha e a tua natureza, para trazer mudança para a minha e a tua vida. Fica com essa reflexão em todos os momentos das tuas vidas. Ore, seja um homem ou uma mulher de oração, porque a oração traz resposta. Fica com essa reflexão, um forte abraço, Deus te abençoe.